E aí, galera, beleza? Eu sou o Caio Lima e estamos aqui para apresentar mais um vídeo dos lidos agora do mês de abril. Bom, os meus meses não são tão recheados assim, porque além das leituras que eu faço para o podcast, as leituras que eu faço por lazer, eu ainda estou envolvido em outra graduação, e essa graduação tira muito do meu tempo, e eu não vou ficar aqui apresentando texto teórico para vocês. Porém, esse mês foi um mês de definição de grandes textos, tanto aqui para o podcast quanto para textos pessoais, e eu vou ter o prazerzaço de poder falar um pouquinho sobre eles aqui hoje. Começando com textos que foram para o podcast, porque a gente já faz um jabá absurdo aqui. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. Procure Rede Poderosa em todas as plataformas de streaming, agregadores de podcast possíveis, que nós estamos lá. Nós temos conteúdo exclusivo aqui para o YouTube, temos conteúdo exclusivo em áudio. E também sigam @Central Rede Poderosa, porque fortalece muito o nosso corre. E nas redes sociais estão todas as datas, todo esse rolê de, né, do que a gente está fazendo, do que a gente quer fazer, a gente pede opinião, entra em contato com vocês e tudo mais, beleza? Então, sem mais delongas, esse mês foi o mês de finalizar E o Vento Levou. Estou aqui com o volume 1, que eu já tinha lido, a câmera está espelhada, então eu me perco um pouco. E esse aqui é o volume 2, que eu finalizei, finalmente finalizada essa série. Surpreendente, repito, eu já falei isso algumas vezes, ela tem os seus problemas claros, principalmente problemas relacionados a questões raciais, são problemas prementes, porém é um livro que dá caldo, é um livro que gera discussão, é um livro em que, além de ser bem escrito, é um bom livro, um novelão real, cada capítulo uma sucessão de acontecimentos incrível, é muita emoção acontecendo, muita reviravolta, tudo bem encadeado e encaminhado pela Margaret Mitchell. E vale a pena dar uma olhada, vale a pena, sabe, tentar dar uma brecha, dar uma chance. Também não acho que necessite de alerta de gatilho num livro desse. Eu acho que é bastante explícito, bastante discutido, ou deveria ser pelo menos, todos os problemas que ele tem, né? Porém, é um livro que não é nem de perto uma perda de tempo. É um bom livro, um excelente livro, excelente novelão, com muitas questões a serem abordadas, inclusive os seus problemas, mas que também possui muitas qualidades. O final da Scarlett O'Hara, né? É um final extremamente cruel, é um final extremamente reflexivo, filosófico, que é algo que eu não esperava de uma obra da forma como ela estava se desenhando. Eu não esperava esse final, eu acho que foi bastante surpreendente, mas essa é a tônica desse livro para mim. Ele é surpreendente o tempo todo, ele faz questão de ser surpreendente, e encerrou assim numa toada muito boa. Esse livro foi uma leitura para o Clube Porradeiro, que é o clube de leitura do Rede Poderosa. Nosso último encontro foi agora em maio. Belíssimo. Nós estamos também tentando promover uma watch party, então fique ligado nas nossas redes sociais, @Central Rede Poderosa, que a gente vai anunciar por lá para assistir o filme. É um filme longo de 3 horas e um bocado de duração. E para o segundo semestre a gente já tem um livro definido, que é O Vida e Destino, do Vassili Grossman, um livro sobre a experiência soviética na Segunda Guerra Mundial, considerado o Guerra e Paz do século XX, então não é pouca coisa. A gente começa ele em julho, se eu não me engano. Se você quiser fazer parte do Clube Porradeiro, fica ligado que a gente vai abrir o formulário. É totalmente de graça. Todas as discussões são mediadas por mim e pela Paty. E foi uma experiência muito, muito, muito engrandecedora debater E o Vento Levou em grupo. Então acredito que o livro do Vassili não ficará por baixo. Beleza? Fiquem ligados, acompanhem o Rede Poderosa, porque é muito importante. E é uma experiência muito valiosa.
Foi a minha primeira experiência de leitura coletiva com a responsabilidade de mediar, né? E foi muito valioso de verdade. Muito obrigado às pessoas que participaram, inclusive, fica aqui manifesto publicamente. E vamos que segundo semestre tem mais, certo? Então, a próxima leitura de abril, né, concluída em abril, foi justamente o livro do mês, o Kanikosen, o navio caranguejeiro, do Takeshi Kobayashi. O tema do mês é a literatura proletária, e aí a gente foi buscar na raiz da literatura proletária, que foi um movimento de vanguarda japonês. Inclusive o Takeshi Kobayashi, por conta dessa obra, que foi o grande fenômeno, e outras obras dele, né, foi perseguido, preso, torturado e logo depois morto. Ele teve uma vida curtíssima, entre 28 e 31 anos ali, mas foi um período de vida muito curto. E esse livro aqui, ele conta a história do navio Kanikosen, que abrigava 400 trabalhadores que iam para o mar bem ao norte, no Japão, já com a divisa entre Rússia e Japão, né, pescar caranguejo, e era um navio fábrica, então eles pescavam caranguejo e faziam todo o processo até enlatar o caranguejo no próprio navio. E essa modalidade de navio fábrica era uma cartada que os capitalistas japoneses tinham para não corresponder a nenhum tipo de legislação, porque eles não poderiam ser encarados como uma fábrica, porque era um navio, mas também não poderiam ser enquadrados na legislação de barcos, né, na legislação náutica, digamos assim, porque eles eram uma fábrica. Sacou? Era o maior João sem braço que eles poderiam fazer. Eles pegavam trabalhadores, estudantes, crianças de 10, 11, 12, 13 anos para serem ajudantes gerais do navio, e todas as pessoas ficavam em acomodações chamadas latrinas. Então vocês imaginam o nível de degradação pelo qual esses trabalhadores passavam no navio. Esse navio em particular é fictício, mas a experiência foi retirada de casos reais. E o Takeshi, simplesmente, através desse livro aqui, importante citar, né, publicado pela editora Aetia, a gente, no mês passado, em abril, conversou com o editor, o Felipe Vale, uma conversa maravilhosa, um trabalho maravilhoso da editora Aetia. Eu sou fã do catálogo deles de ponta a ponta. E esse aqui, em particular, teve a tradução do Ivan Luiz Lopes, direto do japonês. A tradução da versão Ultimate do romance, né? A versão completona do romance, tudo certinho. É a edição maravilhosa. E o que o Takeshi faz nesse romance aqui é criar, nesse conjunto de trabalhadores, um consciente coletivo que é o verdadeiro protagonista. Só que esse consciente coletivo é construído paulatinamente. Então esses trabalhadores, eles entram em contato nas suas diferentes funções, entendem seus diversos problemas e começam a se organizar de pouco em pouco. Então não espere um grande clímax de trabalhadores que simplesmente tomam o navio de assalto. Eles até tentam fazer isso em dado momento do livro, da história. Porém, a própria decisão que eles tomam entre si os leva a uma ruína, né? A uma perda, a um resultado negativo. Mas os resultados negativos somados, as experiências somadas, vão fazendo com que essa consciência de classe, essa consciência coletiva cresça e também dê ares anímicos para outras tripulações de outros navios caranguejeiros que vão acabar criando um ecossistema em que trabalhadores estão unidos e lutando por emancipação, lutando por liberdade, ou no mínimo do mínimo, melhores condições de trabalho, né? Mas é um grande romance, um romance inventivo. Apesar de ser um romance de literatura proletária, ele é um romance extremamente poético, isso é muito importante. As imagens que o Takeshi cria aqui, com toda a sua eloquência, toda a sua grandiosidade,
elas são extremamente poéticas. É extremamente difícil adaptar esse livro para qualquer outra linguagem que não seja a literária. É um romance rápido, é inteligível para qualquer um, sabe? Ele flerta com um romance, esses romanções que saíam em jornais, em fascículos, né? Que fizeram a cabeça de muita gente durante o século XIX, principalmente na Europa Ocidental, na França, um pouco na Alemanha, na Inglaterra. Ele flerta muito com essa linguagem, porém ele tem uma carga poética, uma carga vital muito forte. Então, deve-se prestar muito bem atenção nas imagens que ele constrói aqui, principalmente, porque elas vão dizer muito sobre a potência e o potencial dessa tomada de consciência de classe pelos trabalhadores dos navios, certo? Livraço, acompanhe o episódio, ficou um belo episódio, eu gostei muito de tê-lo feito, encaixou perfeitamente, né, o livro com o tema do mês e o próprio movimento do qual o Takiji fazia parte, e para completar, ele não foi só lançado em versão romance, ele também tem uma HQ, certo? Vai ficar com a luz batendo, mas é um mangá, na verdade, né? Que é uma adaptação dele, feita pelo Go Fujio, e foi lançada pela Veneta, numa época bem parecida com que o romance da Etia foi lançado. Então, só deixa eu passar aqui. Então, a gente pode ter essas duas versões, uma versão romance, uma versão quadrinhos, a que você preferir tá válida, só que eu reforço. Nos quadrinhos você não tem esse potencial de imagético que o romance causa, certo? O romance, ele tem uma profundidade, ele tem uma complexidade de imagens, não que seja difícil ler, não é bem tranquilo. Para qualquer um que leia, vai achar legal o que tá rolando ali, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de carga de conhecimento absurda, não. Mas ele tem uma profundidade poética, uma construção de imagem muito rebuscada, que é muito difícil você representar em qualquer outra mídia. Tem alguns filmes lançados sobre ele, tem um filme famoso de 1959, se eu não me engano, que é um clássico. Tem uma tentativa de reprodução e de atualização desse filme em 2018, 2019, tem uma outra de 2009, mas o efeito que essas imagens são causadas no plano literário, no plano do romance, é muito difícil de ser colocado nos outros planos, né? O cinema, ele já foi adaptado para teatro e na própria HQ. Porém, são experiências válidas. Vão atrás, leiam, boto muita fé nesse livro, na forma que você quiser consumi-lo, porque é um livraço e a essência dele não se perde. Mas o romance original é a melhor forma, é onde está a essência dele, é onde está a construção do Takiji, a construção de um movimento de vanguarda. E aí, se você quiser captar essas nuances, vai no romance publicado pela Etia, que é sucesso, beleza? Agora, saindo do podcast, eu fui interpelado para ler Coetzee. E aí eu peguei A Infância de Jesus, do Coetzee. É o primeiro livro de uma trilogia, mas não é a trilogia, né? Ele tem outra trilogia que fala sobre infância, adolescência, juventude, uma parada assim. Só que é uma trilogia um pouco mais recente, em que um senhor e um garoto chegam numa cidade nova. Eles são obrigados a falar espanhol e seus nomes e suas idades são dadas a partir do momento que eles chegam nessa cidade nova. Então eles não têm mais passado, eles têm que construir um futuro. E dentro dessa construção de futuro, esse senhor está incumbido de ajudar essa criança a achar a verdadeira mãe dele. Supostamente existiu uma carta que se perdeu no transporte dos dois nessa cidade, foi assim que os dois se conheceram, para essa cidade, e foi assim que os dois se conheceram.
E esse senhor colocou na cabeça de que ele precisa ajudar essa criança a achar a verdadeira mãe, custe o que custar, e que ele reconheceria essa mãe assim que a visse, sem ter nenhum tipo de informação, sem ter endereço, sem ter nome, sem ter característica física, sem ter nada. E os dois, nessa busca, eles têm que começar a construir uma vida nesse novo lugar, em que eles têm dificuldades de comunicação premente, porque um é uma criança sendo alfabetizada que não falava espanhol, tá tendo que começar a falar espanhol, e o outro é um senhor dos seus 50, 60 anos que precisa aprender a falar espanhol e precisa ter suas necessidades básicas satisfeitas. Ele precisa trabalhar, ele precisa comer, ele precisa ter um lugar para morar, ele precisa colocar, enquanto responsável pela criança, colocar essa criança no colégio, tomar conta das necessidades básicas dessa criança. Então, esse romance vai fluindo através dessa busca premente, né? Essa busca que vive na superfície, que é essa busca pela mãe do menino. E ele irrompe em buscas que vão ficando substancialmente maiores e vão tomando protagonismo, mas que elas são mais sutis, elas não são tão deliberadas, e elas vão sendo mostradas a partir do momento em que essas personagens falam. E aí, uma característica muito legal desse romance é que ele é um romance de diálogos, né? Então, você consegue acompanhar as necessidades de cada personagem que vai surgindo também, e a própria forma como o velho e a criança se sentem no mundo, se enxergam no mundo, e o que eles dão de pistas sobre esse passado, sobre os objetivos que eles têm, pelos diálogos entre os personagens. O narrador aqui, ele é um narrador, pelo menos nesse primeiro livro, ele é um narrador senciente, né? Ele é um narrador que tá ali, ele acompanha, ele vê o que tá acontecendo, ele dá certas impressões sobre humores, sobre algumas percepções que ele tem, mas ele não exerce esse lugar onipotente, onipresente, onisciente. Ele é mais um acompanhante, ele é mais um guia, e o que dá esse romance, o que faz com que esse romance ande, é justamente os diálogos que as personagens vão travando entre si. É um romance que ele tem as suas complexidades a partir do momento que ele não mostra o seu principal objetivo. A gente não tem nesse livro qualquer resposta, a gente tem impressões, mas a gente pode tirar algumas boas conclusões a partir disso. E a mecânica, né, essa mecânica filosófica, essa mecânica de construir um romance através do diálogo e das ideias que as pessoas vão fazendo uma das outras e vão tendo umas com as outras, ela é uma mecânica, de certa forma, até fácil de pegar, mas é exatamente não saber o objetivo disso que te prende ao livro. Então a história te prende ao livro, ou essa não história, né, te prende ao livro. Esse não lugar, esse não ser te prendem. E você vai num ritmo bastante alucinante até o final. Eu já tô com o segundo livro encaminhado, devo ler nesse mês de maio. E aí conto um pouco mais pra você das minhas impressões, se a minha boa impressão permanece, se ela é aumentada, e se existe mais algum tipo de técnica ou mais algum tipo de recurso que vale a pena ser comentado aqui. Mas é isso. Um belíssimo livro. Gostei bastante. Estou gostando, na verdade, é uma trilogia, né? E assim que eu tiver novidades eu venho aqui contar. Depois chegou até mim essa brincadeira aqui, ó. O que aconteceu após Nora deixar a Casa de Bonecas ou Pilares da Sociedade, enviado pela Temporal. A gente fez um episódio sobre Ibsen no mês passado, em que a gente falou sobre Uma Casa de Bonecas e o Inimigo do Povo. E Uma Casa de Bonecas, ela talvez seja a peça mais emblemática do Ibsen, né, por recorrer a uma mulher que se desprende dos dogmas da família, e ao final ela simplesmente abandona a família e não se sabe o que aconteceu.
E vários autores ao longo do tempo tentaram dar um tipo de resposta a isso. E a Jelinek, que é uma autora austríaca, dramaturga também, eu acho que ela foi a única austríaca a ganhar um prêmio Nobel, inclusive. Ela fez isso com Nora, ela criou essa peça, ela tentou atualizar Nora e foi lançada aqui pela Temporal, numa tradução a 8 mãos, né, por 4 pessoas, sendo elas a Gisele Eberspecher, o Luiz Abdala, que estão aqui no Rede Poderosa, eles gravaram com a gente alguns episódios, e também tem a Angélica Neri e a Ruth Bohunovski, que ainda não participaram aqui do Rede Poderosa, mas tamo aí. E existe uma experiência muito interessante aqui, que é dessa releitura, então esse pós-Ibsen, ele é muito forte, ele foi muito forte pra gente aqui no podcast, pra mim e pra Paty, em relação à leitura, e a marca do Ibsen ficou na literatura, na dramaturgia, passando séculos, né? Então, tipo, muita gente deu continuidade, ou requentou, ou tentou dar uma guinada nos rumos que as histórias do Ibsen deixavam, né, à mostra. E aqui a Nora vai trabalhar, vai procurar o futuro dela numa fábrica. Então, boa parte das mazelas que ela sofre como mulher, ela vê acompanhadas de outras operárias, mas essas operárias, elas exercem também parte nessa cadeia de opressão à mulher. E todas as mulheres são oprimidas por um sistema em que o maior predicado possível é o lucro, né? Então, existe uma relação bastante intrínseca entre capital e a opressão à mulher. Existe uma relação em que as próprias mulheres acabam manifestando esses traços que as oprimem. Então, não são só os homens que fazem todo o trabalho, as mulheres também têm certa ou muita participação nessa cadeia de opressão. E com alguns traços muito característicos da Jelinek, né? Que primeiro é essa questão estrutural, que coloca o capital em frente a muitos fatores. É também uma questão circular, meio fatalista, meio, né? A humanidade tá perdida e as coisas vão voltar a ser como são, porque são ciclos ou alguma coisa do tipo. Eu não sou exatamente o maior experienciado em Jelinek, mas o que eu vi dela, o que eu li, principalmente, tem um pouco dessa tônica, uma marca muito forte dela. E nessa peça aqui tem bastante coisa impressa dessa forma. Vale muito a pena. É muito importante ressaltar que a editora Temporal é uma editora que trabalha apenas com dramaturgia, que é um gênero literário tão deixado de lado quanto a poesia aqui no Brasil. Então é um trabalho de resistência muito forte, muito pesado, um catálogo excelente. Eu basicamente tenho 80% do catálogo e é maravilhoso. Então dê uma procurada na editora Temporal, dê uma procurada nos trabalhos produzidos pelo Centro Austríaco da UFPR, que é da onde saíram todos esses tradutores, basicamente, né? Tem uma ligação muito forte ali. Procurem os episódios em que a Gisele e o Luiz fazem parte, porque são muito bons. E é isso. O que aconteceu após Nora deixar a Casa de Bonecas ou Pilares da Sociedade é um excelente livro, uma excelente pedida. E vamos para o último livro, lido no mês, que é Um Punhado de Cenizas. Não sei se eu tô falando sério, meu espanhol é horrível, do Nicanor Parra. O Nicanor, que é um dos meus poetas, eu não vou falar favoritos, mas é um dos que eu mais uso como referência para poder, inclusive, produzir, apesar da minha produção ser ínfima. Aqui é mais uma antologia dele, mais uma das milhares de antologias que ele tem, e eu tava com saudade de lê-lo, e peguei. E aí não tem muito erro, né? Eu já conheço bastante a obra dele. Eu acho que essas questões de antologia servem muito mais
para você conhecer a pessoa que faz a curadoria e a distribuição, a organização dos poemas, textos, o que quer que seja, do que naturalmente para conhecer um autor, né? Você tá vendo um autor pelos olhos de outra pessoa. Porém, esse livro aqui, ele tem uma parada que é muito maneira, cara. Que além dessas fotos aqui, que eu acho muito bonitas, essa aqui é a 4ª capa, ó. Bizarro, né? Parece que tá encarando o maluco, dá mó medo. Tem a questão também de que existe um texto introdutório que é em homenagem ao Parra. Ele é muito completinho, cara. Ele é muito completinho. Para as pessoas que querem conhecer um pouco melhor o Parra, Um Punhado de Cinzas aqui, esse texto que tá aqui é excelente. Excelente, falando sobre método, falando sobre a história do próprio Parra, como ele circulava nos círculos poéticos e como ele foi evoluindo a poesia dele. O livro, assim, né, a antologia é bem feita, é bem produzida, dá uma boa dimensão de quem foi Nicanor Parra enquanto poeta, mas o texto introdutório, em que vários aspectos do Parra são ali resumidos, é um excelente texto. Um dos melhores textos que eu já li sobre o Parra, inclusive textos críticos, textos teóricos, ele entra no topo desse balaio todo. Vale muito a pena se vocês conseguirem ter acesso. Aí é só dar um Google ou procurar em algum sebo. Esse aqui eu consegui pelo @sebo alfarrábio, cronópios e famas, da minha querida Nina, e que sempre coloca o malote em dia pra gente. E é isso. Eu acho que essas foram as minhas leituras de abril. Um mês de excelentes leituras. Eu tenho tido meses de excelentes leituras, fora os desafios que a Paty me coloca, mas isso aí, né, produção de conteúdo é isso. Eu pretendo me tornar um resenhista profissional de YouTube, então tenho que passar por essas coisas, entendo que tudo vai pelo meu bem. E nos vemos na próxima, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do YouTube, comentar, dar um joinha, essa parada toda. O Rede Poderosa tá em todos os agregadores de podcast e nós temos alguns programas que só funcionam no áudio, então é muito importante que vocês vão no agregador favorito de vocês e sigam a gente por lá para acompanhar tudo que a gente está produzindo e para saber das novidades, datas, essas coisas todas, tá tudo sempre no @CentralRedePoderosa no Instagram, certo? E por lá você também pode entrar em contato mandando uma DM ou mandando um e-mail para redepoderosa@gmail.com. Beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima e tchau.